Bom, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais esta sessão e a última deste ciclo formativo, 880, a segurança e a sustentabilidade dos produtos no novo quadro legal, da União Europeia, que nesta última sessão e aqui de forma muito complementar àquilo que tem vindo a ser abordado e discutido nas outras duas sessões, pretende, sobretudo, partilhar práticas, iniciativas, recursos que várias organizações têm que podem ser usados como ferramentas, alguns de forma direta e outros podem naturalmente ser inspiradores para criar novas iniciativas e novas ferramentas para capacitar os consumidores nestas duas áreas que são os temas principais deste ciclo formativo. Só talvez relembrar aqui muito rapidamente algumas regras de funcionamento, ainda que esta seja a segunda sessão online e estarão com certeza lembrados da maior parte delas. Portanto, pedimos para manterem, e aliás temos esta opção neste momento bloqueada, o microfone desligado. Se conseguiram, tenham a câmara ligada, por favor, uma vez que é uma formação certificada para nós, é importante perceber que realmente estão aí. Confirmem a vossa identidade, isto é muito importante. A vossa identificação, quer dizer, nos dois pontinhos conseguem alterar o nome se for necessário, pelo menos o primeiro e o último nome. Se houver alguém, penso que havia um caso, pelo menos que havia duas pessoas ligadas no mesmo local, identifiquem o nome das duas, por favor, porque é muito importante depois para o relatório de presença podermos confirmar quem esteve mesmo na sessão. Se tiverem algum problema técnico, já sabem que aqui o núcleo de formação, portanto, que está identificado como núcleo de formação, a Jéssica pode-vos ajudar, portanto, podem enviar-lhe uma mensagem privada. As vossas questões vamos deixar para o momento a seguir das apresentações, através da opção do PR, portanto, também está aí identificado. Se não encontrarem, também peçam ajuda à Jéssica, que ela ajuda-vos a encontrar. E bom, estejam atentos ao chat para alguma e às polls que nós vamos partilhar para poderem também interagir convosco. Esta sessão, que, como eu referi, sobretudo o objetivo é partilhar boas práticas e recursos para a capacitação dos consumidores. O nosso objetivo foi trazer, e fomos bastante ambiciosos, eu sei, quisemos trazer várias iniciativas, portanto, e temos aqui várias organizações que vão partilhar convosco as suas iniciativas ou umas ferramentas em particular, e sei que estamos todos, cada um de nós está muito entusiasmado com aquilo que traz, e portanto sei que vai ser difícil, mas eu pedi a cada pessoa para fazer uma apresentação curtinha, de 5 minutos, para sobretudo ficarem com uma ideia do que é que existe e onde é que podem ir procurar mais informação. E espero que elas sejam inspiradoras, como é nosso objetivo, e já para a primeira pessoa, que neste caso é a doutora Sónia Patos, da Direção-Geral do Consumidor, que é responsável pelos serviços diretora de Serviços de Comunicação ao Consumidor, e que nos vai trazer aqui, vai partilhar connosco uma ferramenta, ou um guia, neste caso, a pensar especificamente no consumidor mais velho, mais experiente, no consumidor idoso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu vou partilhar aqui uma apresentação sem mais. Conseguem ver, certo? Sim, sim. Muito bem. Ahm, Pronto. Ora bem, a Direção-Geral do Consumidor vai apresentar aqui, ou vamos apresentar, duas campanhas, uma sim para os consumidores mais idosos, mas outra vocacionada para os mais novos, e o que nós vimos ao longo dos anos visto é que cada vez as campanhas têm que ser mais diretas, mais simples, com mensagens muito curtas, porque a literacia e a capacidade de retenção de informação dos consumidores está a mudar.
E por isso, para nós, é esta questão da simplicidade, transparência, está sempre ter aqui atenção a campanhas feitas no digital e que abordem temas do digital porque são transversais e ter também aqui informação sempre com formas de reclamar e de resolver conflitos, no fundo a quem recorrer. Estão alguns critérios que devem estar nas campanhas. Os dois casos de campanhas, uma de 25, que está a continuar agora este ano, e outra de 26. A primeira, consumidores idosos, trata-se de um formato muito simples, direcionado aos idosos, de calendários, para colocar nas paredes, grandes, visuais, subtemas fáceis, conflitos, desconfio, produtos milagres, reclamações, guarda-talão, letras pequenas, tudo algo muito intuitivo, que depois aponta para os nossos contactos, para uma linha telefónica, para informação, mas algo que os mantenha o ano inteiro, não deitem fora, é esta a ideia. E depois, e com muita, de forma muito intensa, os centros autárquicos, designadamente o de Loures, e eu creio que já vi Loures também aqui nesta sessão, a Marina, que aparece aqui em várias sessões, e muito agradecendo a todos os SIACs, mas aqui em especial, talvez pelo número de ações que fizeram, replicar este formato físico junto de centros de dia, de lares. Isso foi um formato que gostámos muito. Depois atualizámos um guia do consumidor idoso, que lançámos em setembro, e no mês seguinte lançámos, juntamente com as autarquias e também com Loures, o formato mais direcionado às câmaras municipais e ao consumidor idoso. Em 26, dando este salto, lançámos o ano passado com a DECO, com a Fernanda Santos, também está aqui, por isso todas estas entidades são entidades parceiras e muito próximas, a quem agradecemos, um concurso às escolas, também muito visual, muito simples, de ilustrar, fazer um cartaz com a imagem do 15 de março. No próximo dia 15 de março vamos divulgar publicamente quem ganhou. Tivemos várias escolas de todo o país a concorrer. Último tema, dedicado aos jovens, também é a primeira vez que mostramos aqui estas histórias feitas por uma técnica superior aqui da Direção-Geral do Consumidor, que ilustramos, e que tem a ver com influências, compras na marketplace, o direito de reclamar e o abuso do direito, enfim, são histórias atrevidas, escritas de uma forma diferente do que a DGC habitualmente faz, mas este está vocacionado para o público jovem e no próxima semana vamos começar a divulgar estas histórias pelas escolas e pelos consumidores para que possam ser úteis e serem replicadas também. E este aqui é o nosso testemunho e agradeço a disponibilidade. Obrigada. Muito obrigada por ter sido exímia aqui no cumprimento do tempo e por ter partilhado estas iniciativas, ainda foram mais abrangentes daquilo que nós tínhamos Já combinado. agora, E muito estou a ver pertinentes. no painel também temos a técnica superior que eu estava a referir. A Susana também é autora dessas histórias, a quem também agradeço por isso. Obrigada. Obrigada, Sónia. Então passava agora para a Joana Albuquerque, da APSI, que é responsável pelos projetos de formação e projetos na APSI, que vai partilhar connosco uma iniciativa da APSI, um recurso que criamos especificamente para o terceiro ciclo. E mais não digo, Joana, não preciso dizer mais. Olá, bom dia. Conseguem ver e ouvir-me, certo? Certo. Pronto, só para confirmar. Então, bom dia a todos. Obrigada também pelo convite, apesar de ter vindo para mim, veio de mim, quase de mim para mim, mas nós vimos aqui apresentar um guia para sessões de educação para crianças e jovens. Este guia foi pensado principalmente, neste caso, para jovens do terceiro ciclo, e o nome do guia é o Consumo Seguro e Responsável.
Inicialmente, quando nós criámos este guia, ele estava mais pensado e delineado para docentes, mas cada vez mais acreditamos que ele pode ser aplicado por qualquer profissional. O objetivo é ser um guia bastante prático, que fornece orientações, conteúdos e atividades também, ou seja, tem sempre um enquadramento teórico para introduzir ao tema, que depois pode ser complementado. Nós deixamos também informação sobre sugestões de leituras, onde podem ir buscar mais informação se quiserem aprofundar, mas depois tem um conjunto de atividades que permite não só aqui trabalhar estas competências com os jovens, e acaba por ser prático, e do nosso feedback é também bastante positivo. De uma forma geral, este guia pretende aumentar os conhecimentos das crianças e dos jovens para um comportamento e um consumo seguro e responsável em diferentes contextos, mas pensando que cada vez mais estamos numa era digital, aqui no ambiente online das compras online. Sabemos que é uma temática que está na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, apesar de termos também o feedback dos docentes que muitas vezes não sabem como trabalhar, e quando construímos o guia, construímos com base no referencial para a educação do consumidor. Também deixar aqui que o ponto que, quando criámos este guia, foi também com o apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. E como eu disse, a fundamentação pedagógica tem toda esta parte teórica, mas a nível prático queremos incentivar os alunos a refletir, questionar, investigar, analisar, partilhar e debater. Não só estamos a formar aqui esta parte de um consumidor seguro e responsável, mas também trabalhar outras competências e jovens. Com os jovens. Especificamente os temas do guia, nós gostamos de pensar, começamos de um ponto de vista mais individual e depois ir para mais abrangente, ou seja, começamos com o consumo e proteção dos consumidores, os direitos do consumidor, a segurança dos produtos, compras online versus compras em lojas físicas, as armadilhas das compras, por exemplo, um tópico bastante importante cada vez mais nesta era digital, os produtos contrafeitos, o consumo, o marketing e a publicidade, e acabamos então com o consumo sustentável. A nível das atividades práticas, o feedback foi bastante positivo e nós pensámos já num conjunto de atividades. Claro que não são atividades fechadas, quem aplica o guia pode sentir-se inspirado e criar outras atividades, mas para facilitar deixamos já algumas propostas. Temos desde a construção de glossários, porque sabemos que há vocabulário e conceitos muito específicos dentro deste tema. Temos análise de casos, seja a partir de notícias, vídeos e websites. Temos exercícios de reflexão que também podem promover debates em grupo, roleplay, experimentação. E, por fim, temos sempre também esta questão para reforçar o conhecimento adquirido, questionários e ferramentas de autoavaliação, como, por exemplo, um Kahoot, que é bastante dinâmico. Posso-vos mostrar aqui, por exemplo, um exemplo de um exercício que nós aplicámos, porque antes de lançarmos o guia oficialmente fizemos umas sessões de teste para saber também a opinião, neste caso dos jovens, e se tivéssemos que fazer alguma alteração, ir atempadamente. E um dos exercícios bastante... que foi bastante positivo para eles e interessante foi simplesmente preencher uma folha de reclamação. Eles nunca tinham feito, nem sabiam como fazer. É um exercício bastante prático, mas que lhes já dá algumas competências e informação na vida real, como é que poderão fazer caso chegue a tal. Como é que podem aceder ao guia? Esta é a parte, se calhar, mais importante. O guia está disponibilizado numa página no nosso site especificamente sobre este projeto. Para além de terem mais informação sobre o projeto em si, têm também acesso ao guia aos anexos. Basta ir ao site da APSI. Na secção de campanhas e ações encontram uma parte para projetos e lá encontram então o consumo seguro e responsável. Lá tem o guia e, para não ser tão pesado, nós criámos também os anexos, onde encontram todas as sugestões de jogos. Ele é totalmente gratuito, basta descarregar e fica guardado automaticamente em PDF. Só assim, em tom de curiosidade, nós fizemos, como eu disse, fizemos algumas sessões numa escola aqui na zona de Lisboa para 4 turmas neste caso, terceiro ciclo, foram mais de 90 alunos, num total contabilizou 16 sessões, onde nós avaliámos com as crianças estas temáticas e também recolhemos o feedback delas para saber se seria necessário algum ajuste. De forma geral, conseguimos concluir que o conhecimento dos alunos sobre, neste caso, o consumo seguro e responsável aumentou após as sessões e
questionados se sentiam relativamente a determinadas decisões, verificou-se também um aumento significativo da sua confiança. Eu acho que o mais interessante é, sem dúvida, o feedback que nós recebemos dos alunos, e deixamos aqui 2 testemunhos. Por exemplo, a minha parte favorita foi, sem dúvida, a secção sobre marketing e publicidade, ou seja, esta questão deles também serem influenciados. Sabemos que cada vez mais eles têm acesso à informação, e eles acabam por ser também consumidores indiretos, mas que influenciam os consumidores diretos, que são os pais que acabam por comprar. E depois também o facto de este tipo de iniciativas práticas permitirem que eles experimentem e que saibam para um futuro como fazer de uma forma segura e responsável. Relembro, o guia está disponível no nosso site da APSI. Obrigada, Joana. Assim sendo, passo de imediato para a Mari Cruz, que já conhecem das outras sessões, que é do AIJU e que é Program Manager. Mari Cruz, when you want, you can share your presentation. Yes. One moment, please. Yes, of One moment. course. Okay. Okay, can you see my presentation? Yes. Okay, I'm going to full screen, go to full screen, okay. Buen día a todos. Voy a presentar la iniciativa Safe for Fake. Es un proyecto que hemos hecho en colaboración con APSI y es un proyecto que está apoyado por la Agencia Europea de Propiedad Intelectual. El origen de este proyecto es que los consumidores, más del 50% de los consumidores jóvenes consideran que está bien comprar productos falsificados. Ellos no conocen lo que hay detrás de estos productos, riesgos para la salud de los consumidores, riesgos económicos, pérdidas de empleo, riesgos de se incumplen los derechos del consumidor. Está demostrado que los productos falsificados están relacionados con crímenes relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, y por otro lado hay un daño medioambiental. Esta iniciativa de concienciación de los consumidores se trata de visibilizar, explicar estos riesgos, y nos dirigimos a los consumidores más jóvenes. Empezamos esta campaña en España con el desarrollo de materiales formativos, el Toolkit Safe for Fake, donde utilizamos los brinquedos para explicar los riesgos de los productos falsificados. Lo enfocamos desde 3 perspectivas: salud, medio ambiente y los riesgos para las familias, para la sociedad. La primera campaña la hicimos en el año 2021-2022 en España para niños de 8 a 12 años, y esta campaña utilizamos eventos en escuelas, la web del proyecto, redes sociales, aparecimos en televisión, radio, jornais, y tuvimos solo en España un alcance global de más de 8 millones de personas con esta campaña. Fue un gran éxito, y por ello, a continuación, la Agencia Europea nos subvencionó esta misma campaña en Portugal con la colaboración de APSI, y también continuamos el trabajo en España, ahora ya con jóvenes mayores de 12 años. Hicimos nuevos materiales. Os animo a que visitéis la web safeforfake.eu, porque tenéis materiales para consumidores jóvenes y también para profesores en 3 idiomas: inglés, portugués y español, y se pueden utilizar. Fue un proyecto muy bonito porque llegamos a muchos niños directamente en escuelas, un total de más de 2.000 niños en escuelas e institutos, tanto en España como en Portugal. Y en España, en el año 2023-2024, fuimos más dirigidos a adolescentes. Para ello, utilizamos productos que les gustan a los adolescentes, como ropa, cosméticos, perfumes, que además son los productos que más se falsifican. Y
utilizamos las técnicas de contar historias reales que ellos se podían ver identificados, por ejemplo, con el uso de la cosmética, que es uno de los productos más falsificados, e intentamos visibilizar las consecuencias que tenían para la salud a través de casos reales. Dimos consejos para cómo identificar un producto falsificado, sobre todo 3 consejos principales: fijarse en el precio, el producto y dónde compras. Esta última campaña, 2023-2024, llegamos a un total de 5 millones de personas en España y 1 millón en Portugal. Y de alguna manera hicimos cambiar un poquito este pensamiento de que los productos falsificados se podían comprar con total tranquilidad, porque realmente no es así y conllevan grandes riesgos para la salud, para la economía y para el medio ambiente. Os animo a que visitéis la web y os descarguéis los materiales. Se pueden utilizar libremente y están disponibles en portugués también. Muchas gracias por vuestra atención. Obrigada. Obrigada, Maricruz. A seguir, convido a Fernanda Santos, da DECO. A Fernanda está? Está. Há bocadinho pareceu-me que tinha caído. Ótimo, já estamos a ver a apresentação, Fernanda. Por nós, podes começar, Fernanda. Obrigada. Estava sem som. Já tinha começado a dar os bons dias e a agradecer o convite. Desculpa. Não faz mal, eu estava sem som. Para estar aqui nesta rica comunidade de profissionais, por excelência, e por maioria de profissionais da área da defesa do consumidor, e portanto é com muito gosto que me junto aqui a vós para partilhar, como foi pedido pela Sandra Nascimento, que muito agradeço o convite, para falar sobre iniciativas que tenhamos e que sejam relevantes de partilha, e eu escolhi Desligaste o som sem querer, suponho, Fernanda. sim, Não, peço sim, desculpa. agora já está. Não faz Estava a mal. dizer que escolhi partilhar convosco o projeto do Positive and Sustainable Lifestyle, que é na área da sustentabilidade e que tem sido muito interessante. Peço desculpa que ele está aqui. Tem sido muito interessante e que foca exatamente na questão da sustentabilidade e que vem procurar contribuir para resolver um dos problemas que nós hoje vivemos, que tem a ver com as alterações climáticas e o esforço que todos fazemos para mitigar as alterações climáticas, sabendo que nos dias de hoje os consumidores, os cidadãos, em resultado das suas escolhas diárias, são responsáveis por 72% das emissões globais dos gases de efeito de estufa que são lançados para o planeta. Daí que as prioridades da política dos consumidores na União Europeia tenha dado um especial, tem vindo desde estes últimos anos e desde o Green Deal a dar uma grande projeção e uma grande prioridade aos consumidores e a dar uma grande importância à capacitação dos consumidores para fazerem escolhas mais sustentáveis. Nem sempre foi assim. A política de defesa do consumidor a nível europeu durante muitos anos estava centrada em dar confiança ao consumidor no mercado, porque ele era um motor da economia europeia. E desde que foi adotado o European Green Deal, de facto há aqui uma grande alteração na política europeia com vista a promover o consumo mais sustentável. E para isso é absolutamente necessário capacitar os consumidores, educar e informar os consumidores para que eles tenham mais competências para fazer essas escolhas. E é nesse sentido que nasce este projeto da Positive and Sustainable Lifestyle, porque, na verdade, nós temos que estar preparados para adotar um estilo de vida mais sustentável,
mas que com isso seja possível ter a capacidade para realizar as nossas atividades, criar bem-estar para nós, para as nossas famílias e para a nossa comunidade, mas tudo isto nós temos que aprender a fazer dentro dos limites ambientais do planeta. Claro, como consumidores, e por isso a participação da DECO neste projeto europeu, que envolveu 8 países e 16 organizações, também se foca muito na questão de procurar que os consumidores poupem também os seus recursos financeiros, aliado aos recursos do planeta. Isto porque também há sempre aquela ideia de que a mudança do nosso comportamento para sermos mais sustentáveis traz mais custos, os produtos são mais caros e, portanto, isso pode ser verdade em parte, mas não é uma verdade absoluta na medida em que depende muito dos nossos comportamentos e das nossas escolhas. Foi criada então esta ferramenta, é uma ferramenta, o Lifestyle Test, que dá informação ao consumidor sobre o seu impacto ambiental, centrado nas suas atividades diárias, e a expectativa que este conhecimento do impacto ambiental, ou seja, o que é que isso traduz em termos de emissões de gases de efeito de estufa individuais, isso pode ser uma motivação para os consumidores refletirem os seus gestos cotidianos e, simultaneamente, esta ferramenta depois explica como é que é possível mudar, oferecendo um conjunto de ações diárias que as pessoas podem adotar e permite ainda desenvolver planos personalizados que permitam a cada um daqueles que faz este teste assumir um compromisso e reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, esta calculadora carbónica, que alguns se calhar já conhecem de outros modelos, traz este elemento inovador, dá a pegada carbónica individual, baseada nos meus comportamentos cotidianos, mas depois oferece-me um plano para que eu possa reduzir. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos desta ferramenta, que vocês, se fizerem este QR Code, podem também aceder à mesma. A lifestyletest.eu/eu tenho aqui a morada e o endereço e agora vi que já aqui não está presente. Abrem esta página onde vocês vão encontrar o teste com 32 questões para responder sobre áreas na nossa casa, nos transportes, na alimentação e nas compras. 32 questões, portanto é um teste que, mesmo lendo todas as questões, leva cerca de 10 minutos a realizar e depois chegam ao resultado final. Se repararem aqui neste slide, podem ver que a nível europeu já foram feitos quase 600 mil testes dentro dos parceiros envolvidos neste projeto. Em Portugal, 14 mil pessoas participaram neste teste. A informação que depois é dada depois de fazer e preencher estas 32 questões, eu trago-vos aqui um exemplo, é associada à minha pegada carbónica, é associada a meta para 2030. Ou seja, como sabem, de acordo com o Acordo de Paris, peço desculpa pela redundância, os consumidores, os cidadãos, devem ter um impacto ambiental de 2.500 kg de CO2 equivalente em termos de emissões. E, portanto, só assim é que será possível não ultrapassar 1,5 graus de aquecimento. Também já sabemos que esta meta está ultrapassada, mas efetivamente este projeto já começou em 2022, portanto, há quantos anos andamos a desenvolver esta iniciativa e nessa altura era esta a meta que estava estabelecida pelo Acordo de Paris. É possível saber, repara,
Este teste que aqui está é como exemplo de uma pessoa que é muito sustentável e, portanto, tem uma pegada carbónica de 2.600 quilogramas de CO2. Nós depois definimos aqui um perfil, é o Nobel da Sustentabilidade, mas são poucas pessoas, dentro das 14.000 que fizeram em Portugal, são poucas as pessoas que têm este resultado. Eu apresento-vos antes o meu resultado, que estive ontem a fazer para vos trazer aqui. Já estou no bom caminho, repara, já estou com 5.000 quilogramas de emissões. Portanto, a área onde eu tenho um melhor desempenho é na minha casa, porque vocês depois podem ver que aparece aqui associada a composição da minha pegada nestas 4 áreas, ou seja, nos transportes, na alimentação, nas compras, e a casa aparece aqui a amarelo. Estou com um comportamento exemplar dentro da minha casa. Esta ferramenta permite-me fazer estas comparações, portanto, perceber o quanto distante eu estou, neste caso, da meta que é desejável para um comportamento sustentável exemplar. Também me dá a meta em Portugal. Em Portugal, as pessoas que já fizeram este teste situam-se neste valor médio de 7.300 emissões de dióxido de carbono e a meta para 2030, como vos tinha referido. Também muito interessante é que esta ferramenta posiciona-me a nível de todos aqueles que estão, dos quase 600.000 que fizeram este teste a nível europeu. Estão aqui os países envolvidos e também a meta europeia e, portanto, coloca-me aqui para eu saber qual é que é o meu score a nível europeu. Está aqui embaixo também agora o endereço da morada, se quiserem, entretanto, guardar para depois testar. A novidade desta ferramenta é a apresentação de 100 ações que eu posso adotar. Este é um exemplo, faço a minha pegada e eu tenho sempre aqui, reparem, acompanha-me sempre aqui os meus resultados em termos de emissões nas diferentes áreas em que o teste é elaborado. E aparecem, de acordo com as minhas emissões e os meus resultados, as ações que me recomendam. Por exemplo, seca a sua roupa ao ar livre, tão simples quanto isto. Dá-me a informação, se eu adotar este comportamento, eu tenho uma poupança de 110 quilogramas de emissões e conforme eu vá escolhendo estas opções, eu tenho aqui a quantidade de emissões que eu posso reduzir face àquilo que é o meu resultado. Portanto, o meu resultado eram as 5.460 quilogramas. Se eu começar a escolher as minhas opções, as minhas ações, o que é que eu estou disponível para mudar, começa-me aqui a fazer a contagem da redução que é possível. Também esta ferramenta depois dá muita informação, ou seja, se eu quiser saber, ver mais, eu fico a saber porque é que esta ação pode ser tão impactante ou pode ser tão relevante para reduzir o meu consumo. Eu coloquei aqui esta do autocolante da publicidade, não, porque é uma iniciativa de excelência por parte da Direção-Geral do Consumidor. Precisamos, aliás, de mais autocolantes destes para as nossas caixas de correio e, portanto, e que também é significativo para reduzir a quantidade de papel que nós recebemos em casa e para reduzir estas promoções por parte da indústria. Portanto, Suponho que já estejas a terminar. Estou mesmo a terminar. Fernanda, sim, tinhas-me pedido para te fazer sinal. Cá estou eu com o sinal. Da consciência à ação climática. Se depois tiver interesse, eu também tenho e está disponível um pequeno vídeo explicativo, se quiserem aplicar este teste nas vossas organizações ou junto às vossas comunidades. Muito obrigada.
Obrigada, Fernanda. Obrigada pela tão inspiradora iniciativa e estou certa que estamos todos motivados. Eu já fiquei cheia de vontade de experimentar e acabei por Sim, não dizer ao início que espero que que todos a façam. Fernanda, que acho que todos na assistência conhecem, mas de qualquer maneira, que na DEC é responsável pela formação, inovação e capacitação. Obrigada, Fernanda. E agora, Lucentum, Fabián e Soledad, por último, Sandra, para eu vou partilhar a eles caíram. apresentação. Não, eles Sim, estão a assistir pelo telemóvel, tiveram lá um problema com a ok. eletricidade. Eu vou partilhar. Se eu não conseguir, a Joana entra em ação. Espera aí. Ah, obrigada, nem me apercebi. Vocês Nós estiveram não, aqui nós não testamos no o. back. A ver, nosotros teníamos vídeos y todo, ¿eh? Allá vamos. Conseguem ver Sim, a mas apresentação? Sim, acho que podes pôr só punha em. em modo de Tá, ótimo. apresentação. Eu Exatamente, pus. exatamente. Tá, não está? Sim, já está, já está, Ya já Pronto. está. Caña y Fibra Fabián se y nos Soledad, oye. yes. Lo digo yo. Ya se Sí. contesta. Esta fue una campaña para que realmente concienciara a los consumidores de la importancia que tenían el poder, empoderarles. ¿Por qué? Porque sus decisiones, es un poco, va en la línea que lo mismo que ha hecho Demo. Sus decisiones hacen que compran con empresas con valores, moverte de una forma sostenible, comprar atendiendo al impacto medioambiental, atendiendo también a la energía. Esta campaña nos sentimos muy orgullosos con ellos porque tuvo mucho impacto. Hicimos también unos vídeos que los tenemos también, que nos podemos pasar los vídeos audiovisuales y tuvieron una difusión nacional porque les gustó mucho a la Consellería, luego nos pidieron los derechos para difundirlo ellos también y lo llevaron por todas partes, tuvo mucho impacto a nivel nacional. Vale. También, bueno, esto fue un libro que editamos que tratábamos todos los temas de consumo, todos los contratos más habituales, que eran referentes también a telefonía, a la luz, a los viajes, no sé, normalmente cogimos los temas que más incidencias tenían, más problemas tenían en las compras del día a día. Y entonces íbamos ayudando a la gente a cómo reivindicar, a cómo contratar, pues que a dejar siempre pruebas, todo por escrito, guardar los contratos, para asegurar los derechos del consumidor. Sí, bueno, también hemos hecho campañas para concienciar a todos los consumidores y los ciudadanos con el tema del medio ambiente, con la cantidad de toneladas de residuos que se generan y a realizar pues eso, una optimización con el tema de la gestión de los residuos que generamos en nuestros propios hogares. Y bueno, pues también hemos hecho difusión de materiales, talleres. Por supuesto, en los temas de entidades bancarias es uno de los sectores donde más desigualdad se produce en la contratación y, por lo tanto, donde más abusos podemos sufrir como consumidores. Y hacemos muchísimos talleres, tenemos muchísimos materiales para que, bueno, a la hora de abrir una cuenta bancaria, el tema de las comisiones o con los préstamos, con las hipotecas, bueno, detectar dónde se producen este tipo de abusos y también ayudarles a reclamarlos. Desgraciadamente son temas que acaban muchas veces en el juzgado, pero también les damos ese tipo de asesoramiento para encauzar unas posibles demandas ¿Puedo decir algo judiciales. aquí? Sí, claro. Pues que los tribunales europeos, o sea, la Unión Europea, los tribunales, han sido los que han protegido mucho al consumidor ante los bancos. Porque en España, los tribunales españoles muchas veces tendían a proteger a los bancos sobre el consumidor y gracias a la Unión Europea esto ha habido un mayor equilibrio. Han buscado un equilibrio entre el consumidor y el banco. Sí, tenemos una normativa de consumidores que preveía y servía para regular este desequilibrio, pero nuestros jueces no lo aplicaban. Europa, con la normativa, con las directivas de consumidores, la han aplicado a estos sectores y han pegado un cambio radical y, por lo tanto, que se ha traducido en sentencias favorables para los consumidores. Está más protegido. Exacto.
Y bueno, en último lugar también el tema de la ciberdelincuencia con la revolución tecnológica que ha supuesto Internet, en la contratación de todos los productos, en el comercio online, pues también los delincuentes se han puesto al día y han innovado. Entonces también hacemos campañas de difusión y de formación para prevenir y evitar el fraude en Internet, desde el phishing, el QR-ing, el smishing, hay tantas modalidades de fraudes que es muy importante concienciar a los consumidores. Y también hacemos muchísimos talleres y difundimos muchos materiales. Son algunos ejemplos de campañas que realizamos en nuestra asociación, Sandra. Y ya con esto ya daríamos por terminada la intervención. Obrigada. Obrigada, Fabián e a Soledad, que também já conhecem, ou pelo menos quem esteve na segunda sessão, que são da Lucenta, uma federação de organizações de consumidores da zona de Alicante e que também são parceiros nestes projetos, neste projeto do SCP 880 e neste ciclo formativo. Quero antes, vou partilhar convosco uma última iniciativa de forma muito rápida, que nos pareceu que era interessante também conhecerem e que me parece que muitas organizações, sobretudo as mais pequenas, poderão não conhecer, que é este hub do BEUC, da Associação Europeia de Consumidores, que congregam um conjunto de iniciativas, portanto, eles próprios criaram esta incubadora, digamos assim, de iniciativas, recolhem as iniciativas, validam as iniciativas e partilham as iniciativas, e há também muitos recursos e muitas ideias que podem ser, recursos podem ser usados de forma direta e também outros que são inspiradores para criar iniciativas para educar consumidores de diferentes idades e sobre diferentes temáticas. Aconselho vivamente a passarem por lá. Há em várias línguas, em português não será a maioria, mas também há algumas em português, ou de projetos partilhados como estes que nós temos feito com o AIJU e também a DEC com outros parceiros, e também algumas, também há uma iniciativa da APS, e estou certa que também da DEC, penso que já vi, portanto. E também podem, além disso, se tiverem uma iniciativa vossa ou um recurso que achem interessante partilhar, também, como veem, há aqui podem propô-lo através também deste mesmo site, aqui da opção Add Your Initiative, e depois o BEUC valida e avalia, e, portanto, estando validado e cumprindo os critérios que eles pedem, também fica pública e é disseminada a partir deste recurso. Neste momento, apenas temos 1 minuto dentro daquilo que estava previsto para terminar a sessão. De todo modo, fui eu que fiz aqui não fui muito boa na minha moderação, mas de qualquer modo eu acho que, se concordarem, utilizávamos aqui pelo menos mais 5 minutos ou 10, dependendo da vossa disponibilidade, mas também imagino que possam já ter compromissos, mas nós estamos disponíveis para ficar naturalmente mais 5 ou 10 minutos, e queria-vos dar a possibilidade de colocarem questões aos oradores que estão aqui presentes. Peço desculpa em nome da doutora Sónia Passos, que tinha um compromisso e teve que sair às 11 horas, mas estou certa que, se tiverem questões relacionadas com a apresentação dela, que nós poderemos depois fazer chegar e partilhar a informação que eventualmente queiram receber, sendo que, no geral, todas aquelas iniciativas estão disponíveis também no site da própria Direção-Geral do Consumidor, se quiserem aprofundar. Eu não consigo ver aqui as perguntas e respostas, mas a Jéssica poderá, mas vejo que ainda não. Se calhar, Jéssica, enquanto isto, se quiser, experimentamos a poll mais uma vez, ver se desbloqueamos aqui a primeira, e se calhar dizer-vos que da minha parte, acho que cumpriu o objetivo, pelo menos eu fiquei muito inspirada e com vontade de aprofundar algumas destas temáticas, alguns destes recursos e desafios
também a assinalarem se sentiram o mesmo. Pareceu-me, e muitos também me surpreenderam, não é? Foram além daquilo que nós tínhamos pedido, surpreenderam pela abrangência, pela especificidade também, por temas que hoje são tão relevantes e novos ao mesmo tempo, como a questão da sustentabilidade, o impacto dos influencers nas nossas escolhas, a necessidade de nos adaptarmos e estarmos próximos deste público, não é? Adaptarmos em termos de linguagem, em termos da mensagem, nomeadamente a gráfica, irmos ter com as pessoas aos locais onde elas estão, não é? Que foi tão bem exemplificado pelas partilhas da Sónia Passos, da Direção-Geral do Consumidor. Não sei se já conseguimos ver. Sim, bom, penso que a sensação é geral, não é? Portanto, fico contente, porque o objetivo era mesmo esse, partilhar iniciativas e ferramentas que possam usar na vossa prática profissional, nesta perspectiva da educação do consumo para diferentes consumidores e no âmbito de diferentes temáticas. Querem fazer alguma? Não vejo aqui nenhuma pergunta e resposta, Jéssica. No chat existe alguma coisa? Não, Não? só tiveram Portanto, pessoas a ficaram responder uma poll. inspirados e se calhar estão nos sites a pesquisar mais informação e, portanto, e não têm informação para nos colocar. Nós Ainda temos vêem a minha mais... apresentação partilhada? Não, Vê? agora não. Não, portanto, eu sei. Só porque então assim, se calhar, enquanto as pessoas eventualmente refletem, deixem-me só voltar aqui. Ia dizer alguma coisa, Jéssica? Era para dizer se queria que eu metesse a segunda poll, como já houve algumas pessoas a responder, e a Joana Freitas fez um comentário, mas não é uma pergunta, é só um comentário, a dizer é isso mesmo, haver apagado de carbono. Portanto, estamos todos motivados para começar a usar já a aplicação. Sandra, eu posso dar só uma nota que ainda me esqueci, apesar de me ter alongado muito, mas esta ferramenta, porque eu penso que é importante para as organizações. O projeto terminou, mas a ferramenta ainda está disponível durante algum tempo e é possível que as organizações tenham um URL específico ou os municípios e esta ferramenta depois dá relatórios coletivos, ou seja, se um SIAC quer saber se os consumidores da sua região ou numa escola, por exemplo, quer saber se os alunos, os mais crescidinhos, têm comportamentos mais sustentáveis ou para fazer a avaliação dos seus comportamentos, é possível, nós damos um link especial para este trabalho. E, portanto, de forma que tem havido municípios e empresas que têm tido este URL específico e depois nós temos relatórios específicos para aquela população ou para aquele grupo. E isto pode ser muito interessante para depois ser um ponto de partida, por exemplo, para desenvolver ações no terreno sobre a sustentabilidade. Ou o contrário, ter estado a desenvolver ações e querer fazer uma avaliação vendo como é que os comportamentos se alteraram. Portanto, essa é uma potencialidade que esta ferramenta também tem, que é pode ser interessante e para saberem. Qualquer coisa, contactem-me, estou sempre disponível. Pedimos diretamente à DECO ou na página do projeto, conseguimos encontrar. É mais fácil dirigir-se à minha pessoa para ser mais rápido. Portanto, o meu e-mail é santos@deco.pt e assim, digamos que não anda o e-mail perdido, é mais fácil. Ok. E falaste aqui de crianças, esta era uma pergunta que eu tinha, ou de jovens, se a ferramenta está adaptada para diferentes idades, e a partir de quando? A partir dos 16 anos é aconselhável. Antes dessa idade é um bocadinho difícil que eles consigam fazer este inquérito. Porque tem questões sobre, por exemplo, a casa, qual é que é a área da casa, portanto, pode não estar tão bem adaptado, também depende da maturidade dos próprios jovens, mas isto os próprios técnicos e os professores conseguem avaliar, mas está mais indicada para o secundário. Final, terceiro ciclo, obrigada. secundário. Há mais alguma questão? Já tenho aqui alguém que tem 19 quilogramas. Não se assuste,
Há muitas pessoas que têm 19.000 quilogramas de emissões. Basta fazer uma viagem com mais de 5 horas. De facto, as viagens são impulsionadoras das nossas emissões. Portanto, não se castiguem por causa disso, mas passem a procurar destinos mais curtos ou fazer viagens longas muito espaçadamente. Sim, eu acho que o desafio é este, não é? É antes de tomarmos esta decisão, isso também se coloca, estou a pensar, quando decidimos levar o carro ou ir de transportes públicos ou ir de Exatamente. bicicleta. A ideia é ponderar antes temos uma alternativa que seja mais sustentável. Naturalmente, há de haver momentos em que isto não é possível ou não é praticável, por exemplo, devido ao tempo, mas estou a pensar agora, não é? No avião há situações Claro. que vai ser difícil contornar o não irmos de avião, mas se calhar no dia a dia criarmos este compasso de espera e pensar se realmente há aqui uma alternativa que seja mais sustentável, que é algo que nós ainda não fazemos de forma automática, nem de forma muito consciente, não é? Deixamos-nos ir um bocadinho Claro. sem É o fazer poder da essa escolha, Sandra. reflexão. Nós Uhum. efetivamente É podemos poder. escolher. Às vezes escolhemos o que é mais fácil, às vezes também temos que nos esforçar e é avaliar as circunstâncias da nossa vida, em que momentos é que Realmente. podemos fazer escolhas que sejam mais sustentáveis. Exato, obrigada. Bom, como eu disse, estava toda a gente já a experimentar, até já há resultados. Bom, ótimo Muito bom, muito sinal. bom. Não sei se há, Jéssica, como estou aqui com a apresentação, só confirmar que não há mais nenhuma questão ou nenhum comentário no chat. Perguntas ou questões não há, só mesmo comentários. Ok. Algum que queira referir, que ache interessante referir, como eu estou com a apresentação partilhada só para. É pessoas a dar o resultado delas, Ok. a dar basicamente a partilhar a sua experiência e depois as pessoas a agradecer pela sessão. Ok, ótimo, obrigada. Fico muito contente com com as vossas reações. Para nós também foi muito inspirador organizar estas sessões e naturalmente partilhar informação. Nós temos muito gosto em partilhar o nosso conhecimento, mas aprendemos imenso ao longo todo este projeto e deste ciclo formativo também, com estas experiências e com tudo que cada um e cada uma trouxe da sua organização e da sua experiência. E com esta sessão terminamos efetivamente terminamos efetivamente o ciclo formativo, mas não se esqueçam que o projeto ainda não terminou, não é? Portanto, o SAP 880 Empowering Consumers Professionals, os ciclos formativos, a capacitação que foi feita também com este modelo em Espanha em outubro e agora aqui em Portugal, é apenas um dos resultados do projeto. O outro resultado do projeto é precisamente um toolkit com recursos e com orientações para os profissionais que fazem capacitação dos consumidores poderem também no futuro poderem usar esta informação e os próprios recursos nestas suas ações de educação para o consumo. Portanto, o projeto formalmente acaba no final de abril e eu já tenho o site, eu imagino que já alguns já tenham visitado, e o toolkit neste momento ainda consta como em desenvolvimento e, portanto, no final do projeto e no final de abril, todos os recursos serão disponibilizados. Também dizer-vos que todos os formadores e todos os oradores que participaram nestas sessões autorizaram a partilha das suas apresentações, portanto nós depois vamos fazer uma compilação que também vamos deixar disponível no site e também terão acesso depois às que foram feitas em Espanha, que têm naturalmente alguns pontos em comum e depois algumas especificidades em termos de apresentações. Eu de resto se quiserem depois no fim voltamos aqui, porque este é o vídeo da apresentação do projeto que mostramos na sessão 2, mas que nem toda a gente esteve presente, mas tendo em conta o adiantado da hora, vou deixá-lo agora para o fim, se alguém em particular quiser ver e no fundo o que nós nos queríamos pedir agora para fechar esta sessão
e como fizemos na outra sessão, era pedir a vossa avaliação. Tem aqui o QR Code para aceder, e a Jéssica também já terá neste momento, ou falou-á muito brevemente, colocado o inquérito, o link direto, se for mais fácil, no chat. Para nós é de facto muito importante ter a vossa avaliação. Dizer-vos também, e já passo a seguir, o slide a seguir com a informação, que como esta formação era uma formação certificada para quem faça as 3 sessões, nós precisamos ter um momento de avaliação e, portanto, vou-vos pedir às pessoas que estavam inscritas nas 3 sessões e que pediram o certificado de formação profissional, isto tem a ver com as regras da DGERT, para fizerem o teste de conhecimentos, que eu já partilho o link a seguir, ou se a Jéssica quiser já colocar também o link no chat, que entretanto quem conseguir acabar a avaliação da sessão, e agora se calhar passo aqui para o teste de... Ambos os links estão no chat. Ok, obrigada. Se preferirem o QR Code ou... E como digo, o teste de conhecimentos só para quem fez as 3 sessões, que é um elemento crucial depois para a certificação, e neste caso é nominal, tem que ser nominal, é o único, portanto a satisfação não é nominal, a não ser que o queiram, não é? Mas neste caso tem que ser nominal. E penso que não me falta nada relevante, a não ser depois encerrar. Mas se calhar estamos aqui mais 1 minuto ou 2. E assim, A Joana os nossos- Freitas, a Joana meteu a mão no ar. Não sei se... Ok. Sim, já deixa-me só então sair talvez aqui da apresentação. Eu quando mudo de ecrã vocês veem, não preciso de... Fica bem, ou é melhor sair da apresentação? Não conseguimos ver. Sim, Joana, força. Não sei se quer que eu ative o microfone dela para falar. Pode ser. Agora já... Ai, não, tenta ativar o microfone. Já dei a autorização, mas já tenta ativar. Acho que ela vai acabar por escrever. Ok, enquanto a Joana deixa ali o seu comentário, eu se calhar aproveito para agradecer a presença. Eu vou fazendo o encerramento, vou ganhando aqui tempo, Joana. Só para quem precisar mesmo de sair às 11h30, que já serão 15 minutos depois da hora acordada. Agradecer a presença de todas as pessoas, espero sinceramente que tenha sido uma mais-valia a participação neste ciclo formativo. Espero que fiquem com muitos recursos e com muitas ideias, que era um dos grandes propósitos deste projeto e era deste ciclo formativo, dar-vos a conhecer as novidades daquilo que este novo enquadramento legal vem introduzir em termos da segurança e sustentabilidade dos produtos, mas sobretudo deixar-vos ferramentas que possam utilizar na prática. E não posso deixar de agradecer ao AIJU e ao Lucentum e à Lucentum por nos terem desafiado e serem aqui parceiros deste projeto. É sempre um gosto e crescemos muito em conjunto. À Direção-Geral do Consumidor, que apoiou este projeto desde o início, desde logo com com uma carta de apoio ainda em fase de candidatura e que depois se associou à organização e divulgação deste ciclo formativo, para além de ter participado, como bem sabem, hoje e também na sessão 2 como oradores, que eu agradeço, à ADEC também, à Fernanda Santos em particular hoje como oradora, ao Paulo Fonseca, que esteve na sessão 2 como orador, e à ADEC também como organização, que também desde o
início e também ainda em fase de candidatura apoiou este processo. E por fim, relembrar também outras 3 organizações que também nos prestaram, que nos apoiaram em fase de candidatura, que foi a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, o SIAC de Lolé e o SIAC de Tavira, que também consideraram que este projeto era válido e cujas cartas de apoio, tenho a certeza, também fizeram diferença aqui no fato, como sabem, estes projetos financiados, neste caso pelo Erasmus+, necessitam sempre de um conjunto de evidências e de capacidade de execução, e estas cartas e essa confiança fazem muita diferença. E a todos e a todas, muito obrigada. E Joana, já conseguiste ligar ou não? Joana Freitas, não. Tem um comentário, posso ler Ela não então? conseguiu, ela não estava a dizer que não dava para selecionar as 3 sessões no inquérito. Aí eu fui ver e me dei a opção, penso que agora já esteja a dar. Não sei se No a Joana inquérito, qual consegue. inquérito? O da No de avaliação? no satisfação. Sim, mas o satisfação, acabamos por fazer uma questão, não é grave, o teste de conhecimento é que é global. E tu estiveste nas 3 e fizeste as 3, certo? Ok, então acho que está. Obrigada a todos, não há mais questões, agradeço e espero encontrar-vos muito em breve.